Você deve se lembrar do Lucas Moura. O jogador surgiu no São Paulo como uma das maiores revelações do tricolor e uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. O Lucas, que está no Tottenham da Inglaterra, está disputando Champions League e acabou se envolvendo recentemente numa grande polêmica na internet. E alguns dizem, inclusive, que é por isso que ele não vai para a seleção brasileira. Mas afinal, o que foi que aconteceu? E o que o Lucas disse que está causando tanto reboliço na internet? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Outra coisinha que é muito importante eu te falar, que se você quiser ter um canal no YouTube de sucesso, mesmo sem aparecer, é muito simples. Todo mundo me pergunta como eu fiz e eu coloquei o método aqui ó, na descrição e no primeiro comentário fixado. Então se você quer ter um canal de sucesso no YouTube, mesmo sem aparecer e viver através da internet, é muito simples. Clica no link da descrição e do primeiro comentário fixado que você vai aprender e vai conseguir fazer igualzinho eu fiz, beleza? Agora vamos lá pro vídeo. O Lucas poderia ter jogado Copa do Mundo, tinha a bola e o sonho de ser o melhor do mundo, mas alguma coisa no caminho deu errado e o jogador acabou se tornando um jogador comum no futebol europeu. É bom lembrar que assim, no futebol brasileiro, o Lucas simplesmente seria um dos melhores jogadores e aclamado para estar na seleção, mas na Europa a conversa é outra. Hoje o Lucas defende o Tottenham, que tem no seu elenco os brasileiros Richarlison, também o Emerson Royal e grandes astros do futebol mundial como o Son e também o Harry Kane da seleção inglesa. Bom, mas enfim, o Lucas teve até um nome envolvido recentemente numa discussão sobre um possível retorno ao São Paulo. Curiosamente, o Lucas voltou aos holofotes do futebol brasileiro justamente quando o São Paulo está próximo de conquistar uma nova Sul-Americana, e a última foi justamente 10 anos atrás, com o Lucas sendo o grande nome do último título internacional do tricolor do Morumbi, maior campeão internacional do país. O Lucas Rodrigues Moura da Silva, mais conhecido apenas como Lucas, nasceu em São Paulo em agosto de 1992. Nas categorias de base, o Lucas passou pela Juventus de São Paulo, chegou ao Corinthians aos 10 anos de idade e depois ele foi pro São Paulo, menino de Cotia. Se tornou profissional no São Paulo ainda com o nome de Marcelinho, que fez questão de pedir para mudar e passar a ser chamado apenas de Lucas. O nome fazia referência ao ídolo corintiano que Lucas lembrava quando era mais novo em sua passagem ainda na base do Corinthians. No São Paulo ele não só mudou de Marcelinho para Lucas, como também mudou a história da sua vida. Se tornou ídolo do clube, conquistou títulos, foi negociado com o Paris Saint-Germain por 43 milhões de euros para dividir os holofotes com o sueco Zlatan Ibrahimovic, que era a estrela do clube francês na época. No PSG, o Lucas nunca se firmou de vez, essa é a verdade. Ele alternou entre bons e maus momentos na equipe francesa, em algumas temporadas muito bem, em outras nem tanto. Nem mesmo a chegada de Neymar, que é grande amigo do Lucas, fez o jogador se firmar no clube francês. O brasileiro então foi jogar no Tottenham da Inglaterra, Premier League, onde viveu grande momento ao fazer 3 gols na semifinal da Liga dos Campeões contra o Ajax e levar o Tottenham para a final da Champions. É Lucas! Onde o Pochettino, que depois inclusive também foi treinador do PSG, não colocou o Lucas na final. O Pochettino não colocou o Lucas na final. O cara fez 3 gols decisivos numa semifinal de Champions League e o treinador me deixou ele de fora, apenas. Ficou fora da final. Só isso. Mas o que aconteceu é que o Lucas deu uma entrevista ao Rica Perrone no programa Cara Tapa. E olha só, o Lucas deu a seguinte declaração: na nossa política, na nossa sociedade, a gente vê como é que tá o Brasil. Então não tem problema nenhum em expor minha opinião sobre isso. Eu sou um cara conservador de direita, né? Um cara que defende os princípios cristãos, família. E acho que nessa não tem como fugir, cara. A gente não pode, assim. Primeiro que eu não vejo nenhum candidato ideal. O cara, esse cara é o top dos tops. Não conheço ninguém. Longe disso. A gente tá longe disso. Mas não tem como negar que o Bolsonaro é o cara que mais se aproxima do que eu acredito, né? Da ideologia que eu acho que é a correta para o nosso país, né? O outro lado, o Lula defende praticamente tudo que eu sou contra, né? A ideologia de esquerda, socialismo, no mais alto nível, o comunismo é um retrocesso. Acho que não tem nada diferente do nazismo e comunismo. E, cara, eu acho que a gente não pode voltar nesse retrocesso. E sem contar os casos de corrupção, né? Então, assim... E depois ele ainda discutiu com um repórter do Lance no Twitter. Bom, depois da opinião do Lucas na entrevista, o jornalista mandou o seguinte: Lucas Moura comparou o comunismo, doutrina política e econômica, com o ideologia que pregava o extermínio de minorias como judeus, homossexuais e negros, coisa completamente diferentes. Burro.
Eu acredito na inocência do Pochettino, banco na final da Champions foi pouco. E aí o Lucas não gostou nada disso e repostou, tá? O Lucas foi e disse o seguinte: os dois mataram milhões de pessoas, essa é a semelhança. E é interessante saber que deseja o mal pra minha carreira só porque discorda da minha opinião. Que exemplo. Bom, e ali o João, que é repórter do lance, foi e respondeu mais uma vez. Eu vou repetir porque sua interpretação é limitada como seu futebol. Comunismo não pregava a morte. Sim, pegar a ditadura comunista e usar como verdade é errado, porque toda ditadura deve ser combatida. Eu não desejo mal à sua carreira, só que o Ali, ele tá falando do Dele Alli, era a melhor opção pra jogar a final. Enfim, discussão aí de egos entre o jornalista e também o Lucas. Mas e o Lucas? Ele tá certo? Cara, cada um vota em quem quiser, apoia quem quiser. E às vezes pessoas públicas têm que entender que suas opiniões são passíveis sim de crítica. Vocês mesmos vivem criticando minhas opiniões aqui nos comentários, tá? Faz parte, mas eu só digo uma coisa: vote em quem você quiser, apoia e faça campanha pra quem você quiser também, mas respeite a opinião dos outros. Nada de violência, maluquices ou babaquices, tá? Quanto ao Lucas, quem acha que ele não vai pra seleção pelas opiniões políticas dele, cara, tu precisa assistir mais o futebol inglês. A verdade é que o Lucas não é titular no time dele, imagina pra ter vaga na seleção brasileira, não rola. Vem pro meu São Paulo, Lucas. Aqui você pode votar no Bolsonaro, no Lula, no Ciro, na Tebet, em quem você quiser. Desde que você joga ali pela direita fazendo aquela fumaça, fazendo aquela bagunça, pode votar em quem você quiser. Pode votar até em mim pra síndico do seu condomínio, meu amigo. Mas e você? O que acha? Jogadores devem mesmo expor assim as suas opiniões e se indispor pra apoiar ideologias, partidos ou políticos? Qual que é a sua opinião sobre isso? Me responde, mas com respeito, hein? Deixa aqui nos comentários, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.